Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Bion, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima. E hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário, né, o XPMOL ou XPML11, certo? Que é um fundo imobiliário que vem sendo bastante comentado aí, muita gente preocupada com ele, porque ele é um fundo do segmento de shoppings, né? E aí a gente está com essa questão do coronavírus e de fato onde o comércio não está funcionando e os shoppings fechados, né? Então, qual que vai ser o futuro dele aqui para frente, tá? Então, assim, particularmente é um fundo imobiliário que eu gosto e tenho até na minha carteira pessoal, mas de fato nesse cenário de agora ele acaba ficando um pouco incerto, tá? Mas a gente sempre tem que ter uma perspectiva de longo prazo, tá? Acredito que a gente venha a ter de fato inadimplência crescente nesse fundo, ou seja, são de fato lojas deixando o shopping, tá? Mas não vejo isso como um grande problema, já que a estrutura dos shoppings vão continuar ali, então a gente de fato deve ter uma inadimplência de curto prazo, ou seja, as lojas saindo dos shoppings, porque provavelmente algumas devem quebrar, né? A gente não pode tirar isso de ponto, então é algo que de fato deve prejudicar no curto prazo, né? Mas no longo prazo acredito que a gente está investindo em ótimos ativos e, de fato, essa inadimplência tende a diminuir conforme as coisas forem voltando ao normal, tá? Então, assim, de fato, a gente está falando de um ótimo fundo imobiliário, onde a gente tem uma carteira tanto diversificada em ativos como uma diversificação regional, né? Então, a gente tem 13 ativos em 6 estados, então a gente está falando de Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né? Então, de fato, a gente tem ativos em diversos locais, isso é extremamente positivo, porque a gente pega os momentos econômicos de cada um, tá? Para dar um exemplo, né, acho que o shopping mais famoso aqui do fundo é o Shopping Cidade Jardim, né, que fica ali na Avenida Paulista, em São Paulo, tá? Então, assim, de fato, quando a gente começa a olhar, é um fundo que tem shoppings extremamente consolidados, né? Não só esse de São Paulo, é que seria a principal referência, mas de fato a gente passa a ter shoppings extremamente consolidados dentro do portfólio do fundo e acho isso extremamente positivo, tá? Isso dá de fato uma solidez maior para o fundo nesses momentos, tá? Aí lembrando que a estrutura do shopping sempre vai continuar ali, de fato o que a gente pode ter é um aumento na inadimplência com empresas saindo do shopping, então seria um movimento agudo, né? Não seria um movimento crônico que tende a durar anos, né? Seria um movimento de fato no curto prazo ele tende a voltar a ter uma retomada, tá? Então assim, olhando mais para o número dos fundos, né? A gente vê que ele parou de ter a distribuição de dividendos ali em janeiro, né, justamente porque ele está usando esse caixa do fundo para de fato ele manter as suas estruturas e reduzir os aluguéis das lojas para fazerem, né, para que estimulem elas continuarem ali e de fato a gente não ter um aumento da inadimplência, tá? Mas se a gente olha para o dividend yield, né, ali que é o indicador, digamos assim, dos aluguéis distribuídos dos últimos 12 meses, a gente chega ainda num número de 0,36% ao mês, tá? Então, se a gente pega esse número, tá? E a gente está falando depois, trazendo ao ano, né? A gente traz um número aí de mais ou menos, no arredondado ali, de 4,3% ao ano, né? De somente de valorização, né, ali de recebimento, somente com os aluguéis, né, e a gente está considerando que ele parou de pagar esses aluguéis em janeiro, né, então de fevereiro para cá a gente não está contando esses valores porque eles não foram pagos e a gente está utilizando o mesmo período de tempo. Então ainda assim a gente tem um rendimento acima da nossa taxa de juros, que é a nossa Selic atual. Tá, que atualmente está em 3%. Então, mesmo ele pagando, parando de pagar esses dividendos, a gente ainda tem um retorno com os aluguéis nos últimos 12 meses acima da taxa de juros, tá? E aí, se a gente olha um outro indicador, que é o P/VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, que seria o preço que o ativo é negociado hoje, dividido pelo
o valor, né, que o fundo realmente vale ali, digamos, entre aspas, a gente chega num valor de 0,83. Ou seja, se a gente tivesse um valor de 1, isso indicaria que o preço do ativo que está sendo negociado hoje é o valor igual ao valor patrimonial do fundo, ou seja, ao quanto ele realmente vale, entre aspas, tá? Então, esse número estando abaixo de 1, a gente pode considerar que esse fundo está sendo negociado com um desconto ao que ele realmente vale, digamos assim, e a gente vê um desconto aí de mais ou menos 17% do valor patrimonial dele, que na minha visão seria o quanto ele realmente vale, tá? Então, assim, é um fundo que eu gosto, é um dos fundos bastante líquidos, na bolsa, tá? Um dos fundos mais líquidos, eu particularmente gosto bastante, tenho na minha carteira pessoal, e vejo de fato como um fundo sólido e acredito que de fato a gente vai ter um movimento agudo aí que seria o aumento da inadimplência quando os shoppings se abrirem, que provavelmente algumas lojas realmente devam vir a sair dos shoppings justamente por talvez não conseguirem mais se manter em pé, mas vejo isso como um movimento agudo e não como um movimento crônico e na minha visão eu entendo como oportunidade, tá? O shopping center no Brasil ele é como se fosse um parque de diversão, né? Então você tem tanto praça de alimentação, você tem lojas, você tem cinema, enfim, você tem tudo ali, digamos assim, o que as pessoas precisam, e ele de fato é o centro do capitalismo, digamos assim, e ele é um dos responsáveis por ajudar a mover a economia na minha visão. É claro que deve ser impactado de fato nesse momento, com ele estando fechado, né? Mas de fato, quando as coisas voltarem ao normal, acredito numa recuperação. Novamente, acredito que deva ter uma maior inadimplência, mas no longo do prazo acredito que a inadimplência deva diminuir, certo? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? E espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, clica no gostei, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e um forte abraço e até mais.